Olá! Bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esse episódio inaugura uma nova sessão do PQU Podcast. A ideia surgiu quando, em nossas reuniões, constatamos que, frequentemente, debatíamos sobre questões à prática que geravam dúvidas, controvérsias e muitas reflexões. Via de regra, são situações para as quais não se encontra na literatura um modo específico, protocolar ou respaldado de se conduzir. Notamos, então, que as discussões entre nós, que tanto ajudavam, mereciam um espaço no PQU Podcast, com a expectativa e o desejo de que elas também lhes sejam úteis. E é por isso que hoje estamos os 4 aqui para discutir um tema espinhoso, o nosso primeiro nó: os desafios da comunicação do diagnóstico em psiquiatria. Bem-vindos, pessoal. É sempre bom estarmos juntos. Uma alegria muito grande. Faltou só você dizer que, então, essa nova sessão se chama Nós na Psiquiatria. Nós 4 aqui, falando sobre algumas dificuldades da prática, que nós denominamos nós. E nesse caso específico, nós estávamos falando, antes de começar aqui, que o nó não é especificamente a comunicação do diagnóstico, mas a comunicação de alguns diagnósticos para alguns pacientes em determinadas situações. Então, esse é o nó. Você estava até dizendo, que comunicar o diagnóstico, Vinícius, é a regra. Sim, exatamente, Nem toda comunicação de diagnóstico é dificultosa e um nó, da nossa prática. Na verdade, a maioria dos diagnósticos é dado sem maior dificuldade. Eu tenho até um roteirinho, que na maior parte das vezes eu sigo. Na minha opinião, a comunicação do diagnóstico, ela não é feita apenas na hora de falar o diagnóstico. Ela começa durante a entrevista, quando você cria uma entrevista em que o paciente possa ter confiança no que você vai falar depois, você ganha autoridade sobre aquilo. Então, quando você tem uma entrevista bem estruturada, bem conduzida, quando você demonstra interesse genuíno pelo que o paciente está falando, quando você demonstra desde o início um respeito à autonomia do paciente, você está construindo uma relação que vai permitir uma boa comunicação. Ok. Depois da história colhida e diagnóstico feito, eu costumo pedir autorização para o paciente para que eu fale as minhas opiniões. Como eu falei, é uma demonstração de um respeito pela autonomia dele. Então, eu digo para ele que a nossa prática, nós como médicos, nós partimos de um diagnóstico para organizar nosso raciocínio e nosso encaminhamento terapêutico. E que, então, na minha avaliação, o diagnóstico do paciente é esse ou aquele. Nesse roteirinho, logo depois eu explico para o paciente, de preferência com as próprias palavras que ele usou durante a entrevista, como que eu cheguei até esse diagnóstico. Quais foram os critérios, quais são os principais sintomas, o que me mostrou que ele de fato tem esse diagnóstico. Porque hoje, com internet, com inteligência artificial, o paciente ele vai ler sobre o seu diagnóstico. Só que ele pode ler algo que é um tanto diferente do que você tem na cabeça. Então, harmonizar isso é um próximo passo desse roteiro. Para logo depois tirar as dúvidas, perguntar o que ele acha dessa formulação, se ele tem alguma opinião, se ele discorda, se ele concorda, se aquilo traz tranquilidade ou deixa ele mais aflito ainda. Tirar essas dúvidas e aí já é outro momento, aí é partir para um encaminhamento terapêutico. E eu fico pensando que a gente já comentou em vários episódios aqui do PQU que tem algumas questões que são desafiadoras no diagnóstico em si, como a estabilidade do diagnóstico, o fato do diagnóstico poder vir acompanhado com comorbidades ou poder mudar ao longo do tempo, a questão da precisão, que depende de um certo nível de subjetividade. Mas tem uma outra coisa que eu acho que está associado com a dificuldade na comunicação, que é a dificuldade exatamente da elaboração de um diagnóstico quando ele se refere a um funcionamento, a algo que é da vida toda, que é diferente de uma queixa e duração que lá na semiologia a gente consiga localizar, por exemplo, ansiedade há 1 mês, uma perda de peso que você consegue delimitar bem
no tempo e explorar toda a semiologia com uma certa facilidade, né? Então, há um mês o paciente perdeu 7 quilos e isso resultou em tal impacto. Então, a gente consegue delimitar isso dentro da fronteira, vamos dizer assim, de uma síndrome, né, que é mais fácil ou menos complexa, né? Agora, quando a gente tem diante da gente aquela dificuldade de escrever queixa e duração, que era o que eu me via muitas vezes na residência diante de casos mais complexos, é porque realmente a pessoa vai falar de um sofrimento que a acompanha durante a vida toda. Então, se está relacionado ao funcionamento, me parece que é uma entrevista que vai precisar resgatar alguns pontos que não são ilustrados apenas em 3 ou 4 episódios. A gente pegar casos assim muito esporádicos, né? O paciente fez uma tentativa de suicídio depois de um término de relacionamento e a gente já classificar como sendo um transtorno de personalidade, como eu já vi algumas vezes acontecer, a gente pode estar queimando etapas. E aí a comunicação desse diagnóstico depois vai ser mais difícil, porque nós estamos menos embasados. Então aí eu acho que a gente precisa caminhar mais com o paciente para poder sedimentar o vínculo e aí esse diagnóstico vir, como você estava falando, mais robusto. Para né? ter autoridade, né, Isso. Tiago? É isso que você está dizendo mesmo, é ter autoridade. Como é que eu vou falar de um diagnóstico que é crônico, que acompanha o paciente a vida toda, às vezes, ou boa parte da vida, se eu conversei com ele por muito pouco tempo, né? Exatamente. E aí, até aproveitando os exemplos que vocês deram, né? Quando é um quadro mais agudo, né? No qual o paciente não se reconhece, ele vem com aquela queixa, eu não era assim. Muitas vezes a comunicação, ela flui melhor, né? Quando vem, eu sempre fui assim, né? Pode ser uma comunicação diagnóstica mais delicada, porque às vezes o paciente pode se reconhecer como um problema. Não, então eu todo sou um problema, né? Assim, eu todo sou um diagnóstico. E aí eu aproveito para contextualizar como essa discussão começou, né? Eu perguntei certa vez, né, a vocês em uma reunião, como vocês conduziam a comunicação diagnóstica de alguns transtornos mais delicados, né? Eu citei o exemplo do transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, e essa era uma questão que me acompanhava desde o início da psiquiatria. E aí foi um alívio perceber que outros psiquiatras tinham dúvidas, né, inseguranças muito semelhantes às minhas. E foi assim que surgiu a ideia do primeiro nó. Vocês dois falaram de questões assim, da tarefa que realizamos, fazer um diagnóstico. Então isso eu acho que tem a ver muito com o que nós estamos falando, mas o nó não é esse. Isso pode ser um nó também, você chegar a um diagnóstico nesses casos mais complexos. Mas o nó é como comunicar esse diagnóstico ao seu paciente. Em termos de fazer os diagnósticos, eu há muito tempo me dedico não só a fazer o diagnóstico de um transtorno, como o diagnóstico de uma pessoa, de um funcionamento, de um comportamento, de um padrão, como também de um diagnóstico da situação. A situação em que eu me encontro aqui. Porque isso tudo vai complicando o nó ou, ao mesmo tempo, facilitando. Olha, eu estou me preparando, entendendo o que está acontecendo, com quem eu estou lidando, com esse contexto, nesse momento, eu estou me preparando para fazer a coisa de tal forma que não vire um nó. E aí eu queria saber de vocês, se vocês também fazem isso, se vocês se preocupam em fazer esse diagnóstico mais amplo, então não só do quadro clínico, mas da pessoa como um todo, como funcionamento, do momento em que ela se encontra, da situação ali com vocês, e se levam em conta isso na hora de comunicar o diagnóstico. Sem dúvida, Luiz Alberto. Assim, é mandatório, né? Esse diagnóstico situacional, esse diagnóstico da pessoa. Até eu ia usar o termo da personalidade da pessoa. Não é nem só a personalidade. É mais do que isso, inclusive, né? Esse diagnóstico da pessoa, das expectativas, do que ela espera da própria vida, do que ela espera dessa consulta, da vida de relacionamentos, né? Assim, tem muita coisa para ser avaliada, né? Em uma entrevista psiquiátrica, em uma avaliação, e não apenas o diagnóstico do manual. Exato. Como você falou. Mas aí eu acho que, então, alguns colegas, talvez por serem ainda inexperientes ou porque não têm essa visão também,
não fazem fazem com facilidade o que para mim é extremamente difícil, que é dar um diagnóstico meio que cravado depois de uma conversa relativamente rápida. Eu já vi diagnósticos de transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline dados depois de 20 minutos de atendimento. Cravado. Não é assim, olha, eu acho, pode ser, nós vamos avaliar, nós vamos ver quais... Não, cravado. Sim. E, evidentemente, se você crava um diagnóstico, você praticamente sela não só um destino, como um tratamento. Exatamente. E aí... Então tem isso. Algumas pessoas não estão fazendo do nosso jeito, então. Isso. E eu acho que até para ajudar o psiquiatra em formação, eu queria, né, te fazer essa pergunta mesmo. Então, o que você já está me respondendo para o nosso ouvinte, é assim, olha, você não é sempre ao final de uma consulta, de uma primeira consulta principalmente, que você vai dar um diagnóstico para o paciente. A gente mencionou 20, 30 minutos, mas mesmo que seja uma consulta estendida. Exatamente, boa. Mesmo que seja uma consulta estendida. É isso mesmo, né? Eu queria que você falasse isso claramente. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que você tem como meta, eu tenho como meta, ter um diagnóstico. Esse diagnóstico amplo. Não necessariamente só de um quadro clínico. E se eu vou comunicar ou não, dependerá, que é o nosso nó aqui, vai depender de vários fatores. Da minha segurança quanto a esse diagnóstico, da demanda do paciente, do impacto que esse diagnóstico terá na vida desse paciente. Porque eu procuro me valer e seguir o princípio da não maleficência. Primo non nocere. Não vou causar dano. Sim. Em que eu dar esse diagnóstico precipitadamente para esse paciente, nesse momento vai ser útil para ele. Para mim pode ser ótimo, porque eu já sei mais ou menos como é que eu vou encaminhar, mas para ele, apesar de ser um direito dele saber o diagnóstico, muitos pacientes não querem se fazer valer desse direito. Eu não estou interessado no meu diagnóstico. Não é um dever. Não é um dever, então é isso, né? Ele pode ou não querer se valer desse direito. E muitos não querem, e para muitos casos isso não acrescenta. Sim, porque eu acho que isso é importante. Eu fiz questão do Luiz Alberto dizer isso com a autoridade dele, né? Assim, porque eu acho que um primeiro nó se desata. Talvez para alguns jovens psiquiatras, para alguns psiquiatras em formação. Porque, dependendo da maneira como o psiquiatra em formação está olhando a tarefa dele, ele vai se deparar com um nó. Poxa, eu preciso dar um diagnóstico ao fim da primeira entrevista. Só que ele percebe, ele sabe, principalmente se ele for um perspicaz ali, se ele estiver atento à atividade dele, né, ele sabe que não é a boa hora. Mas se ele estiver pressionado por essa tarefa, né, eu acho que a Maria Clara poderia falar um pouquinho, Maria Clara, da questão ética, de como isso é colocado? Sim, eu acho que a gente está levantando uma questão aqui, se seria possível conduzir, né, um paciente, indicar eventualmente um tratamento sem comunicar um diagnóstico ou se fazer uma hipótese diagnóstica naquele momento mais definitiva, em decorrência assim, de contextos ou porque você está iniciando o acompanhamento com aquele paciente, né, às vezes precisa de mais tempo, né, para responder essa questão. Vamos ver o que a literatura diz. Eu sinto dizer que não é muito, né? Mas no Código de Ética Médica, no artigo 34 do capítulo 5, que trata da relação com pacientes e familiares, consta, abre aspas, é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Era sobre isso que eu estava dizendo, né? Assim, o psiquiatra em formação, ele se depara com um nó, porque ele tem esse dever, né? Assim, mas ele percebe que clinicamente, para o paciente, aquele não é o melhor momento, né? Assim, de fazer essa comunicação. Então, o nó está posto, né? Assim, eu diria. E a pressão de ambos os lados aí. Mas aí eu penso que o que pode ajudar é justamente isso que o Luiz Alberto estava trazendo aqui, desse diagnóstico em eixos ou dimensões. Porque a gente já é capaz de devolver algo sobre a queixa da pessoa e, ao mesmo tempo, né, ir verificando outras características que podem levar a um diagnóstico um diagnóstico ampliado, digamos assim, nas consultas subsequentes.
Inclusive, esse foi uma contribuição que você deu, né, quando a gente estava na residência. Você deu uma aula em que você mostrou esse diagnóstico em eixos, né? E que me pareceu muito interessante, porque normalmente o que vai trazer o paciente são alguns sintomas cardinais, assim, ansiedade, insônia, pânico, mas que podem estar em vários diagnósticos, inclusive dentro dos transtornos de personalidade, não como critérios, mas como consequências, né? Como Sim. diagnósticos secundários ou comorbidades. Então, talvez a gente possa, num primeiro momento, ser mais assertivo com relação a esses diagnósticos sindrômicos, né, como um episódio depressivo, como um transtorno de pânico. E aí, se for o caso, né, num segundo momento, ou neste momento, a gente apontar, olha, tem mais coisa que a gente precisa entender de como algumas características do seu funcionamento, como a maneira como você sente, experimenta, pensa, interpreta, reage, pode influenciar, né, a presença ou o surgimento desses sintomas que te trazem aqui hoje. Aí eu acho que essa conversa pode continuar num segundo momento e que vai já coincidindo com a sedimentação do vínculo, porque aí no segundo momento a gente pode voltar a explorar mais características do funcionamento, da personalidade, que podem nos levar a embasar melhor o diagnóstico e o paciente aceitar mais. Em outros casos, mesmo que a gente acerte, eu já vi o paciente perguntando, mas de onde você está tirando isso? Né? Isso. Por isso que eu acho importante comunicar para ele, como eu falei, como técnica, inclusive, usando as palavras dele, usando o que ele te contou, para dizer, eu tirei disso aqui, né? Disso que você me disse. Aproveitando, Thiago, e voltando lá para aquilo que eu chamei do meu roteirinho, né? Com frequência, ao final de uma primeira... Para tentar desdar esse nó, né? Ao final dessa primeira entrevista, eu digo para o paciente que, olha, até aqui foi uma boa entrevista, quando foi mesmo. Até aqui eu não consigo fazer um diagnóstico definitivo, mas o que você me contou já é possível eu identificar alguns sintomas-alvos e propor um início de tratamento para esses sintomas-alvos, né? O diagnóstico vai ser construído ao longo do tempo. Eu acho que outra coisa que ajuda também, né? Às vezes quando eu faço uma comunicação, pelo menos de alguns aspectos clínicos, alguns sintomas que eu reconheci como disfuncionais, eu perguntar para o paciente, faz sentido para você? Assim, eu entendi corretamente, isso te traz problemas, né? Essa visão, né, tá pertinente com o que você me contou? E quando o paciente concorda, eu acho que abre também um caminho para uma melhor comunicação diagnóstica futura, né? Eu ainda acho que nós estamos, de uma certa maneira, tangenciando o nó. Nós estamos falando de precauções, de condutas, raciocínios clínicos que a gente faz para, digamos assim, que esse nó não vire um nó cego. É como se nós tivéssemos uma linha, uma corda na mão, em que tem um nó dado, mas ele está frouxo. Dependendo de como nós encaminharmos, o que vai acontecer é que ele vai virar um nó cego. Mas o nó mesmo é comunicar o diagnóstico. Difícil. Muitas vezes, eu até quero crer que na maior parte das vezes, você dá um diagnóstico traz um grande alívio para o paciente. Ele se sente, nossa, que bom que alguém sabe o que está acontecendo comigo. E ele entende, se ele não entender, eu explico, que um diagnóstico é só um nome para o que ele já tinha. Não é porque você dá o diagnóstico que você está dando o problema também. O problema ele já tinha. Você está só nomeando o problema e com isso você tem toda uma nova perspectiva do que está acontecendo. Mas em alguns casos é muito delicado você dar um diagnóstico. E para complicar, do outro lado, se imaginar que nessa corda de um lado tem você querendo manter a coisa frouxa e do outro tem o paciente querendo dar um nó. Mas o que eu tenho, doutor? O que eu tenho? Me disseram que eu tenho isso, é isso que eu tenho, é isso que o senhor acha que eu tenho. É aí que a coisa aperta. Então, e quais são os elementos, né, que tornam esse nó perigoso, que tornam essa comunicação problemática, né? Porque o Luiz Alberto está apontando um negócio importante, a gente está tangenciando até aqui, a gente está desenhando, isso, né, assim, ao redor, né, isso, assim. Olhando mais para o centro disso, né, vamos tentar começar a elaborar quais são os elementos que já alertam a gente que a comunicação pode ser difícil.
Eu diria daí o meu cuidado de fazer o diagnósticos vários diagnósticos que tem a ver com o diagnóstico em si. Alguns diagnósticos são mais difíceis de você dar, eles são muito estigmatizados e estigmatizantes. Outro é o paciente, as características dele, o momento dele, o grau de lucidez com que ele se encontra. O outro é a situação dele. E aí é que entra aquela história de não fazer mal. Olha, eu já até sei o que esse paciente tem. Tá fácil para mim. Matei aqui, ele tem um quadro, uma esquizofrenia paranoide num episódio agudo. Bom, mas eu falar isso para ele desse jeito vai trazer algum benefício? Ele vai entender o que eu vou falar? É mais fácil eu falar o diagnóstico e ficar depois tentando me explicar por que do diagnóstico, ou dizer, olha, eu não estou bem certo ainda, mas eu já sei o suficiente para te propor um primeiro tratamento, e quando ele volta eu falo do diagnóstico. Ele já está melhor. O que você teve naquele momento foi um quadro psicótico agudo. Mas eu vou falar que ele está num quadro psicótico agudo para um paciente psicótico agudo? E na nossa prática, retomando ali o que você havia dito, Maria Clara, psiquiatria clínica de adultos, a gente muito raramente trabalha com responsáveis. E aí nós temos na nossa realidade acompanhantes. E às vezes você dá um diagnóstico desse para um acompanhante, é pior ainda. Olha, eu vou poupar, mas eu poupei o paciente, olha, eu não vou, isso não vai fazer bem para o meu paciente, falar isso agora. Isso não quer dizer que eu não vou falar, eu não vou falar agora, porque eu julgo que nesse momento isso vai trazer muito sofrimento, muita confusão. E consigo fazer isso. E aí vem o acompanhante, mas doutor, aqui para mim, me fala, o que ele tem? Passa um WhatsApp, olha, pode falar a verdade para mim. Você fala, você perde completamente o controle. Aquele controle que você terá de, olha, eu vou dizer o que está acontecendo e eu vou dizer com o devido cuidado. Se você joga para o acompanhante, que não é responsável, bom, você perde completamente o controle. Ele pode publicar no jornal isso aí. Olha, o médico falou isso. Então, tomar cuidado com isso. Mesmo para um acompanhante muito bem intencionado, nem sempre é o caso de falar claramente o diagnóstico que você não deu para o seu paciente. Por mais que seja o cônjuge, a mãe, o filho, a não ser que você, de fato, consiga ter ali aquela estimativa de que essa ação seria útil, de alguma maneira, para o paciente. Mais útil do que perigosa, né? O que é uma avaliação bem difícil. Esse exemplo que você deu, Luiz Alberto, eu gostei muito, porque você tinha acabado de nomear mais ou menos os elementos que tornam uma comunicação. O diagnóstico, o paciente, o contexto, né? E o exemplo que você deu abarca tudo isso, né? Assim, porque o paciente com um possível diagnóstico, ou até feito já, o diagnóstico de uma esquizofrenia paranoide. Uhum. É um diagnóstico difícil de ser comunicado, é um diagnóstico crônico, de tratamento às vezes difícil, né? O paciente, um cenário que eu imaginei é uma relação, paciente-contexto, né? O paciente não querendo vir à consulta, a família bem intencionada tentando trazê-lo, ele dizendo, não, eu não sou louco. Né? Assim, vocês estão achando o que de mim? Né? Assim, isso aqui está acontecendo, o delírio dele lá, às vezes, né? A paranoia, isso aqui está acontecendo mesmo, é vocês que não estão entendendo, vocês que precisam ir. Ele chega, depois de uma consulta, mesmo que mais longa, 40, 50 minutos, e o médico diz, não, é o que você tem é esquizofrenia paranoide. Caiu o mundo do paciente, né, assim, né, por quê? Porque aí ele tá completamente rendido frente, na visão dele, né, sim. A família é bem intencionada, mas ele entendi o que você está dizendo, é isso mesmo. Então, quer dizer, essa relação, né, diagnóstico, as características do paciente, do momento dele e o contexto, né, assim, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Eu vou falar aqui agora, depois uma coisa que depois a gente vê se serve. Só para deixar assim no ar, né? Nos antigos livros de psiquiatria, eu não sei se isso permanece, eu acho que não, mas nos antigos livros de psiquiatria, nos livros-textos mais clássicos, livros-texto mais clássico, eles dizem o seguinte, ao cabo de uma consulta, primeira consulta, você tem que saber, primeiro, o paciente tem um transtorno mental, e entra naquela distinção que nós estávamos conversando, normal e patológico, ele tem um transtorno mental. Esse paciente precisa ser internado? Ele tem algum risco para si próprio ou para os outros, que indica internação, melhor do que ambulatório? E terceiro, ele precisa de medicamento? Essas eram as questões básicas que você tinha que ter ao fim de um primeiro atendimento. Vocês perceberam que não tem nada de diagnóstico aqui. Qual o transtorno? Então, né? Isso não é para ser feito, isso não é obrigação, mas esses 3 itens é obrigação.
Eu colocaria o seguinte, eu sempre faço um diagnóstico, eu não consigo propor um encaminhamento sem, no mínimo, algum tipo de diagnóstico estimado, hipótese. Mas aí eu me pergunto, e falar isso, compartilhar isso com o paciente, vai trazer algum ganho para ele? Isso vai fazer bem para ele? De alguma maneira? Porque se eu concluir que não, se eu estiver em dúvida, eu prefiro me omitir. Então, ao invés de agir, olha, é uma não ação. Olha, eu vou segurar o diagnóstico. E aí vamos ver, que às vezes tem uma demanda. Não, eu quero saber o que o senhor está pensando, como é que o senhor está justificando esse tratamento, e aí eu uso das minhas estratégias para evitar dizer um diagnóstico. E muitas vezes, eu me perdi aqui. Mas se eu puder, Luiz Alberto, assim, porque você colocou mais um subelemento, né, daquela minha pergunta, porque quando a gente falou do diagnóstico, a gente falou do diagnóstico estigmatizante, que é um elemento importante. Mas você falou de uma outra coisa, o diagnóstico, ele pode complicar a comunicação quando ainda existe incerteza. Lógico. Como é que você vai comunicar algo que nem você está certo de que é aquilo realmente? Não, né? Então, outro elemento importante. E ainda, aí as coisas vão se complicando. Eu acho que o nó vai ficando apertado. Quando você, não tendo certeza, de uma certa maneira, quer fazer a comunicação com muita segurança. É uma contradição meio que personalizada no paciente. E que vai ser percebido. Médico ali, olha, eu não sei direito o que está acontecendo, mas eu preciso falar aqui como se eu soubesse. Como se eu soubesse, porque se eu mostrar que eu estou meio em dúvida, talvez não seja convincente. E vai ser percebido, né? Não se engane. Vai ser percebido, vai ser notado e vai pegar muito mal, né? Assim, para a relação a longo prazo, né? Por isso que você não se pressionar, né? Não se precipitar para dar o diagnóstico imediatamente, fazê-lo em etapas, como você disse, endereçando, é necessário algum medicamento, alguma conduta de proteção desse paciente, né? E num segundo momento você poder, então, dar esse restante do diagnóstico, acho que faz sentido. Gente, então, só para organizar, assim, o que a gente discutiu até agora. Em quais contextos, mais comumente, a gente não comunica o diagnóstico? Pelo menos num primeiro momento. Eu penso assim, primeiro, quando o diagnóstico ele é estigmatizante e vai trazer mais sofrimento do que ajuda, eventualmente o paciente, por exemplo, virar o porta-voz de um adoecimento da família, né? Exato. Por exemplo. Quando há dúvida diagnóstica. E aí eu acho que um terceiro cenário, quando o paciente também não demonstra interesse ou preparo para receber essa comunicação. Boa. Isso você tem que ter uma sensibilidade. Se você está muito focado, não, eu preciso fazer um diagnóstico, eu tenho que comunicar esse diagnóstico, você às vezes perde essa nuance. Mas o paciente, além daquela pergunta, né, mas isso vai ajudá-lo de alguma maneira? Se você estiver atento, você vai ser capaz de dizer, mas ele está interessado em saber o diagnóstico? Às vezes ele não está interessado. Pacientes com câncer, por exemplo, eles explicitamente falam, não quero saber o diagnóstico. Sim. É um fenômeno conhecido. A gente conversa com oncologistas, eles sabem que estão no oncologista, eles sabem que estão fazendo uma quimioterapia, eles têm lucidez e não querem que se dê o diagnóstico. Sim. Eu não quero saber o diagnóstico. Eu quero tratar e fazer o que é possível. Não vai me acrescentar em nada saber o diagnóstico. Então, até acrescentando, tem uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, a número 1/2016. Ela dispõe sobre o processo de obtenção do consentimento livre e esclarecido na assistência médica. E diz, abre aspas, a informação ao paciente não é ato meramente burocrático, desumano e único, mas uma etapa da relação médico-paciente que leva em consideração os aspectos humanísticos envolvidos no processo. A informação gradual contribui para evitar danos ao paciente na comunicação da verdade sobre sua doença. Em determinadas situações, nem tudo deve ser dito imediatamente, mas somente aquilo que o paciente está em condições de suportar. Ufa! Bom saber que estamos respaldados por uma resolução do CFM, né? Então, acho que bom. E diz alguma coisa aí sobre... não é essa resolução que ela é meio que feita para pacientes com alguns tipos de pacientes? Isso. Os principais exemplos que eles citam, né, relacionados a essa resolução são pacientes
com câncer ou doenças para as quais tem um tratamento específico direcionado, né, em que o diagnóstico é decisivo para uma determinada indicação, que é um cenário diferente do que a gente costuma ver na nossa prática, Sim. né? Mas não serve de referência. Sem dúvida. Serve. Não serve de referência. Uma segunda parte dele que volta com a questão do representante. Abre aspas. Na mesma resolução, né, consta no item 10.2 que trata da possibilidade de danos psicológicos graves. Agora sim, abre aspas. O privilégio terapêutico também poderá ser utilizado nos casos em que a revelação da verdade sobre a saúde do paciente possa causar-lhe prejuízo psicológico grave, de forma a constituir um motivo proibidor para a obtenção de seu consentimento. O representante legal, caso indicado, será comunicado da decisão. Mas vejam que aqui são contextos mais específicos. Exato. Por exemplo, precisa indicar uma quimioterapia e ele tem que assinar algo. É diferente do nosso cenário. Isso. Mas isso que você trouxe me fez lembrar desse outro aspecto que a gente pode colocar nessa lista do que gera dificuldade, que é o prognóstico, né? Que é assim, a gente vai dizer o diagnóstico e quais são as implicações dele. Ele tem cura, né? Como foi perguntado para mim por uma mãe, né? Que era responsável, a mãe de um paciente com esquizofrenia, né? Tem cura? Tem tratamento? Tem a possibilidade de ter vida normal? Porque é o que abre a partir desse diagnóstico, é o que a gente faz com isso, né? E, inclusive, no sentido das expectativas que essa mãe e a família têm em relação ao filho. E por mais que possa parecer uma questão filosófica ou mesmo de psicoterapia, né? Na psicoterapia, em vez de responder objetivamente, o terapeuta perguntaria o que é normal para você. Mas aqui eu acho que também é válido esse cuidado, porque o clínico pode assumir que ele sabe o que a mãe está dizendo quando ela está falando de uma vida normal, mas ela pode ter uma noção de vida normal que inclui alguns elementos que não são para ele e vice-versa. Então, poder abrir o que é essa vida normal, entender qual era o sofrimento dessa mãe, ajudou bastante, né? Aí a gente foi podendo fazer encaminhamentos que fizeram sentido, né, para outras terapêuticas além da farmacoterapia, que incluíram inclusive atividades de arte, de psicoterapia, terapia ocupacional, que foram trazendo um repertório mais interessante de atividades para esse paciente. Então, eu acho que o prognóstico, talvez, quando a gente está dizendo de alguma coisa que é para a vida toda, ou que vai precisar tomar remédio por muito tempo, né? Além do próprio estigma que vocês já comentaram, é um ponto para a gente se lembrar na dificuldade. E outra coisa, né, Tiago? Você está falando de uma questão que ela vale muito para a comunicação do diagnóstico, mas vale para qualquer coisa na nossa atividade, que é a clareza da comunicação, né? Porque a clareza em via de mão dupla, quer dizer, você precisa estar no mesmo canal, né? O entendimento tem que ser o mesmo sobre o que estamos conversando. Senão vai virar uma bagunça total. Por isso que o cuidado, né, de quando a gente vai falar também o nome de um diagnóstico, a gente explicar o que é aquele nome daquele diagnóstico. A gente mencionou os transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade borderline, se um paciente for na internet buscar o que isso significa, ele vai ter facilmente 20 borderlines diferentes aí, né? Mais do que isso, provavelmente, né? Do que significa, da onde veio. Tem teorias psicológicas complexas que tomaram esse nome, que nem é a mesma coisa do que o manual diagnóstico do borderline que nós tratamos, vamos chamar assim, né? Do que o manual diagnóstico. E vai ter coisas lá assustadoras, às vezes, nessas formulações psicológicas do que é o transtorno borderline. Então, quando essa clareza, né, assim, de comunicação, saber o que eu estou falando, falar de uma maneira compreensível, mas ter certeza de que a pessoa está no mesmo canal que você, né? Está na mesma página que você, ela está também interessada naquela mesma informação. Nessa linha, eu acho que uma maneira um pouco desastrada de se lidar com essa questão é o uso de analogias. Sei. Porque as analogias, elas transmitem uma ideia,
mas muitas vezes de uma maneira muito simplista. Então, por exemplo, uma clássica na neurologia, que o sujeito que tem crises convulsivas teria como que um fio desencapado na cabeça e que o remédio vai encapar o fio. Dependendo do grau de cultura e do nível social do paciente, talvez ele até se contente com isso. Mas em psiquiatria, fico alerta, né? Isso é muito complicado. Você tem uma baixa de serotonina. Isso eu estou te dando um medicamento, porque você então não é nem depressão, nem falam que é depressão, é uma baixa de serotonina. Quer dizer, não é nenhum diagnóstico, mas é uma justificativa para dar um remédio. E talvez a pessoa até consiga resolver o nó que tinha nas mãos. Olha, eu preciso dar um medicamento para esse paciente. Ele não quer saber o diagnóstico, eu vou ter que dar uma justificativa para dar o remédio. Dê a justificativa e dê o remédio. E aí o paciente sai com esse nó e vai dando nó em cima de nó. Eu tenho baixa de serotonina, não posso parar de tomar esse remédio, e agora eu tenho que ficar tomando esse remédio até quando? E quantos remédios mais eu vou ter que tomar? Tudo porque, num dado momento, o sujeito tinha um problema, resolveu o probleminha dele e criou um baita de um problema para esse paciente. Perfeito. Eu ia dar o mesmo exemplo que você, a mesma complicação, né? Que é o seguinte, é baixa de serotonina? Bom, o raciocínio mais óbvio e acertado é, bom, então eu preciso tomar esse remédio o resto da vida, né? Porque mais ou menos como quando eu tenho pouco hormônio tiroidiano ou não produzo insulina, né? É pro resto da vida, né? Assim, e pronto, né? Ali você já criou uma complicação que vai ter que ser cuidada depois, por causa de uma comunicação imprecisa, né? Eu me valho de analogias, mas eu me valho assim, tento fazê-lo de uma maneira bem cuidadosa, para não perpetuar esses mal-entendidos. Um dos pontos que eu lembrei aqui também seria a culpa que o diagnóstico gera. Por exemplo, na família, né, foi um erro de educação, foi uma má genética que foi transmitida, foi alguma coisa traumática que foi vivenciado, que não foi oferecido. Eu lembrei porque nesse caso específico que eu mencionei aqui da esquizofrenia, havia uma tentativa de buscar onde foi que eu errei, sabe, por parte da mãe. E aí é curioso, né, Tiago? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando a gente resolve comunicar o diagnóstico, já passamos por essa etapa que discutimos, a gente tem opções, o que a gente vai ressaltar sobre isso que você falou, sobre o diagnóstico do paciente. A gente pode oferecer perspectivas diferentes de entendimento de um diagnóstico psiquiátrico, a depender, né, da necessidade do paciente e do seu tratamento. Então, em muitos casos, uma perspectiva biológica do diagnóstico é muito bem-vinda. Transtorno de pânico. Uma explicação sobre o que é o transtorno do pânico. Pronto. Era tudo que o paciente precisava para se acalmar, para aceitar o uso do remédio e conduzir um bom tratamento. Em outras circunstâncias, uma perspectiva social, psicológica, pode ser mais útil. Uma perspectiva comportamental pode ser muito útil na hora de tratar uma insônia, né? Assim, porque senão você vai se basear só em remédio e costuma dar errado. A Silvia Conway teve aqui no podcast dizendo isso, né, recentemente. Então, a gente tem também essa oportunidade de fazer algo sob medida para o paciente, né? Assim, olha, o que pode ser melhor nessa minha comunicação, né? Qual perspectiva desse diagnóstico que eu vou oferecer para ele? Vocês sabem que, eu entendi e concordo perfeitamente. Vocês sabem que são os princípios que deveriam nortear a nossa prática. Um eu já falei, que é o de não fazer mal, não causar dano, e de outro é de fazer o bem. É o chamado princípio da benevolência. O outro é da não maleficência. O da benevolência implica em você fazer o melhor pelo seu paciente, mas também em você zelar pela imagem do médico, da medicina. Isso também está implicado no princípio da benevolência, que você, olha, eu vou cuidar, eu vou zelar por isso aqui. Porque não é à toa que às vezes falam que psiquiatra é um pouco louco, né? Porque às vezes você vê condutas e maneiras de se fazer as coisas que acabam, de uma certa maneira, prejudicando a imagem do psiquiatra, da psiquiatria, da saúde mental e até da medicina. Eu acho interessante que a gente
tenha em mente essas questões. Em que um diagnóstico vai fazer, esse diagnóstico, nesse momento, vai ser bom para o paciente? O que eu tenho que fazer para zelar pela boa prática clínica? Então, são esses dois princípios. Eu acho que se a gente incluir isso no nosso raciocínio, então, olha, eu tenho que chegar a um diagnóstico, eu tenho que levantar hipóteses, eu preciso fazer um diagnóstico amplo, bastante. E, além disso, eu tenho que saber se precisa ou não ser internado, se vai ou não tomar medicamento. E, além disso, eu preciso saber se comunicar esse diagnóstico agora vai ser bom e como eu teria que fazê-lo para não perpetuar ou até criar uma certa... prejudicar a imagem, a nossa imagem. Porque a nossa imagem faz parte da própria relação médico-paciente. Tem impacto social, vamos dizer assim, né, amplo, mas tem impacto direto com o paciente também, né? O quanto ele acredita em você, o quanto ele confia em você. Eu queria que você contasse, Tiago, a história de que você estava nos dizendo, de que você teve... que o paciente percebeu que você estava com dedos para falar para ele o diagnóstico. Sim, era um paciente com um transtorno de personalidade. E apesar de ser uma primeira consulta, ele foi trazendo tantos exemplos e mesmo ali na interação ficou bem claro, assim, né? Sim. E aí eu fui me respaldar e peguei artigos, peguei livros, peguei até acho que o DSM para mostrar que aquilo que ele me falou se enquadrava dentro daqueles critérios, né? E falei da importância dele ir para psicoterapia, que eu poderia encaminhar para uma pessoa de minha confiança. Ele falou se eu poderia fazer algum tipo de comunicação, porque alguns pacientes eles até gostam que a gente faça essa comunicação com o terapeuta, né? Se sentem até cuidados. E depois, para a terapeuta, ele comentou, né? E como era uma discussão de caso, ela poderia ali me compartilhar comigo, ela disse que ele achou que eu havia conduzido com muitos dedos esse diagnóstico, né? Como se eu tivesse talvez ficado um pouco intimidado ou constrangido de dar o diagnóstico para ele, né? Olha tudo que pode passar na cabeça dele, né? Que o diagnóstico seja então muito, muito grave até, né? E aí é isso, né? Eu acho que esse exemplo que você lembrou do Tiago e o Tiago descreveu pra gente, ele mostra que tudo que estamos falando aqui é a nossa prática, a gente está se abrindo aqui, inclusive, sobre isso, mas é relativo, né? E o cuidado, não existe só um manual, não existe só um jeito de fazer isso, né? Eu uso um termo, esses dias usei com o Luiz Alberto, ele falou que gostou, assim, o que a gente está fazendo é alfaiataria psiquiátrica, né? Assim, né? Sob medida. É sob medida, né? Assim, e... é isso, você fez tudo do jeito mais correto possível, né, Tiago? E aí, a hora que você percebeu o resultado, você tem a chance de ir lá também e contornar isso, né? Assim, e refazer algo ali para tranquilizar o paciente. Eu gostei desse seu exemplo, até porque isso nos mostra, né? Primeiro que nós temos pontos cegos. A gente está ali fazendo e às vezes a gente não percebe. Segundo, que o paciente não é bobo. Então ele vai perceber o que está acontecendo ali. E o problema não é nem ele perceber o fenômeno, que aí um fenômeno, um fato, olha, isso aqui é um fato, não tem o que discutir. O problema são as interpretações em cima do fato. Que passam pelo filtro do próprio sintoma dele, né? Exatamente. Às vezes sim, Então é o que você falou, olha, será que esse diagnóstico, por que ele teve tanto cuidado? Eu percebi que ele está tendo muito cuidado, mas por quê? E aí as coisas vão brotar, dependendo do estado dele, do humor dele, do nível de conhecimento. E a única maneira de nós sabermos é perguntando para ele. Se tiver oportunidade, olha, o que você achou? Eu achei que o senhor está tendo muito cuidado para me dizer isso aqui. Por que o senhor está sendo tão cuidadoso? O que você pensou? Eu estou aqui pensando que eu estou com um quadro muito grave. Eu me lembro de um paciente que me procurou, ele era um fazendeirão, já nos seus 50 anos, grandão, falando grosso, batendo na mesa. E ele, quando eu falei que ele tinha um transtorno, quando eu falei o que eu pensava do quadro dele, que era um quadro dramático, um quadro de mal-estar muito agudo, que o paralisava às vezes. E eu falei, olha, isso que você tem, eu vou lhe dizer, é um quadro tipo pânico. Isso tem tratamento, isso tem a ver com a sobrecarga que você está enfrentando. Ele desabou na minha frente. Aquele homenzarrão sentou e chorou, dizendo, puxa vida,
Que bom saber isso, doutor. Como foi? Nossa, tô saindo, tirou uma montanha das minhas costas. Eu estava pensando nos meus filhos, o que ia ser deles. Já estou pensando que eu iria desistir de tocar minha fazenda, já ia arrendar tudo, já ia parar com tudo. E aí ele saiu, assim, extremamente aliviado. E era mesmo o quadro, e isso foi dado na consulta sem o tratamento ainda. Isso foi, olha, eu estou te falando que é isso, e porque eu te falei que é isso, eu vou lhe dar um tratamento. E aí ele melhorou. Então, acabaram aquelas crises, tudo. E só para deixar claro para o ouvinte que também o quanto um diagnóstico preciso, falado da maneira correta, respeitosa, no momento apropriado, é benéfico. E que muitas vezes a gente é surpreendido. Às vezes a gente acha que a comunicação vai ser tranquila e é surpreendido com uma reação, né, que a gente não esperava. E às vezes a gente acha que vai ser difícil, o paciente, né, se mostra aliviado. E eu acho que outra coisa que vem junto com uma comunicação diagnóstica são expectativas e explicações, às vezes, que estão além do diagnóstico, né? E eu acho que isso, às vezes, a gente precisa alinhar e explicar para o paciente. Não, mas nem tudo vai ser também explicado, nem todos os comportamentos e reações e situações serão explicadas por conta desse diagnóstico. Né, recentemente eu atendi uma mãe que estava muito apurada, muito ansiosa, com medo do filho ter um transtorno do espectro autista. E ela falou assim para mim: mas se ele tiver, Maria Clara, e aí como é que vai fazer? Ele não vai gostar de esquiar. Eu falei: olha, mas não gostar de esquiar é uma situação muito específica que não tem nada a ver com esse diagnóstico, né? Então, ele pode gostar de mais, pode gostar de menos e geralmente não tem a ver com nenhum tipo de diagnóstico, o gosto pelo esqui. Então, esse alinhamento eu acho que é importante. Igual você falou, mas ele vai ter uma vida normal. Vamos entender o que é normal para ela. E Maria Clara, assim, isso aí que você falou, ele ganha particular importância na comunicação dos diagnósticos de personalidade, né? O mais comum hoje em dia é o transtorno borderline, né? Porque existe o risco, né? E ele é comum de que a partir da comunicação desse diagnóstico, tudo que aconteça fique por conta do diagnóstico, né? E isso pode ser muito mal usado pela família, pelo próprio paciente, pelo médico às vezes, né? Assim, que também embarca nessa, né? Quando, na verdade, porque também a linha, né, entre o que é a personalidade e o transtorno de personalidade é muito tênue, né? Mas eu acho que foi bom você ter dito, porque é um desafio também. É um desafio, isso é importante também. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de olhar para a gente, né? Em que medida, eventualmente, eu estou indicando ou contraindicando algo norteado por um sentimento meu também naquela situação, sabe? Acho que isso é importante, né? Que às vezes a gente também corre esse risco de reduzir o paciente àquele diagnóstico, né? Então, e considerar que aquilo, né, tá dentro do contexto e já está sendo abordado, não teria né, não merece um diagnóstico diferencial. A gente tem que tomar esse cuidado também, sabe? Eu acho que isso é importante. Os pacientes trazem relatos, né, de ficarem muito incomodados quando eles têm alguma reação que é normal, proporcional, que tem a ver com o que está acontecendo no ambiente familiar ou de trabalho, e aí alguém pergunta: você tomou seu remédio hoje? Né? Como Isso se é muito ofensivo. atribuísse aquela reação à falta do remédio, ou seja, ao transtorno descontrolado. Isso é muito ofensivo. Eu estou aqui formulando uma ideia, enquanto nós conversamos, né, tentando visualizar o que nós estamos dizendo sobre a história do nó. Entre nós aqui, nós na psiquiatria, eu diria que, vejam se vocês concordam comigo, nem sempre a gente consegue desfazer o nó. Imagine que você chegue lá, então, como eu falei, com um nó frouxo. Nem sempre dá para você desfazer o nó, mas você pode mantê-lo frouxo. Porque eu entendo que a comunicação do diagnóstico, principalmente em alguns casos, é um nó, sempre. É um nó. Você tem que estar ciente disso. Aqui vai ser liso. Você acabou de dizer, olha, às vezes, nossa, você é pego de surpresa. Puxa vida. E agora, o que eu faço com essa situação? Ou então, pelo contrário, nossa, achei que fosse ser muito difícil, estou cheio de dedos, estou com cuidados e, tá bom, entendi. Nossa, que bom. Era o que eu estava pensando mesmo. Que eu já tinha, o senhor está confirmando o que eu li nas minhas pesquisas. Que bom. Mas eu queria ver se faz sentido, né? De que nem sempre a gente consegue desatar o nó. Isso seria, ao meu ver, a glória. Olha, eu desatei o nó. Tinha um nó que sumiu o nó. Ele está lá,
mas ele está frouxo. E se ele está frouxo, você consegue manejá-lo. A ideia é que ele não vire um nó cego. Apesar das tentativas, às vezes, por parte de pacientes e familiares, de quererem apertar esse nó. Então, cabe a você, imagine a seguinte situação. De um lado está você segurando uma ponta da corda, o nó está lá. Do outro lado está o seu paciente, o seu familiar ou até um colega, puxando ali. Bom, você tem que soltar. Olha, se eu puxar também, vai dar um nó. Perfeito. Se ele está puxando, eu vou acompanhar. Vou soltar um pouquinho, ceder um pouquinho, para que não vire um nó cego. Eu não sei se faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque a gente imaginar que vai desatar todos esses nós seria ingenuidade, né? Assim, ingenuidade. E eu acho que até colocaria uma pressão muito grande no nosso público, no psiquiatra em formação. E aí, Vinícius, então, eu vou até abrir aqui para o ouvinte, né? Que nós estamos em dúvida sobre como chamar essa sessão. Se seria entre nós, se seria nós na psiquiatria. E diante dessa minha proposta, dessa minha analogia, eu ficaria muito mais feliz se fosse entre nós. Porque é na medida, é onde nós estamos transitando entre nós aqui, mas eu estou me referindo a nós na psiquiatria, nós da prática psiquiátrica. Então lá, os nós estão lá, nós em potencial. Ah, mas não é um nó em potencial. Se você aperta um pouquinho, vira um nó. Então não se aventure a querer desatar todos os nós, tarefa impossível, e entenda que você está rodeado de nós. E a ideia seria mantê-los frouxos. Olha, aqui eu estou mexendo, eu consigo enfiar minha mão de um lado, do outro, eu consigo mexer nessa corda, mas tem um nó aqui. Se eu apertar, vira um nó. Gostei. E o ouvinte acabou de presenciar a gente nomeando uma sessão do podcast. Legal. Ótimo. Ô, gente, então acho que... Então, só para fazer um resumo do que a gente discutiu, né? A gente falou das situações em que a gente pode optar por não comunicar o diagnóstico quando a gente considera que não vai ajudar, né? Não vai mudar a conduta, vai trazer mais sofrimento do que ajuda, ou quando o paciente não deseja saber. E, no outro extremo, quando a gente comunica o diagnóstico, quando muda, né, o tratamento, quando o paciente só irá aderir ao tratamento diante de uma comunicação diagnóstica mais clara, né? Quando ele deseja saber, né? Inclusive isso me ocorreu, que eu falei, se o Luiz Alberto for um paciente, ele falou assim, não, mas vocês estão tangenciando o assunto. Fala aí o que vocês fazem, né? Então, assim... Ele ia apertar. Isso, Então, quando o paciente deseja saber, ele não deixa dúvidas do seu desejo. Boa. Né? E aí, depois a gente pensou Essa é a dificuldade, ouvinte, de você conversar com psiquiatras. Sempre sendo medida, avaliada. E eu gostaria de fazer uma consideração sobre isso de apertar. Eu me referi há pouco de que haveria de um lado o paciente ou o familiar, e do outro o médico, e fazendo aquela tensão sobre o nó que está ali dado. Mas muitas vezes quem dá esse aperto, quem faz esse aperto é a gente mesmo. De um lado, querendo dar um diagnóstico, mesmo sem estar completamente seguro. Do outro, dizendo, não, mas eu não acho que seja o melhor. E quem dá aquela atenção é a gente mesmo. Sim. Então, essa ideia de que a gente também, sabendo que estamos ali com nós sozinhos, não precisamos de mais ninguém. Nós sozinhos fazemos o nosso estrago ali. Apertamos o nó e depois temos que lidar com o nó cego. E a gente pensou nas estratégias de comunicação. Que ainda que conte com uma explicação biológica, né? Você ter uma justificativa ali científica que pode ajudar, mas você também individualizar, né? Às vezes, o que eu faço é apontar o sofrimento, assim. A gente não pode reforçar sintoma num paciente psicótico, mas eu falo assim, olha, eu tô vendo que você tá sofrendo, eu penso que algumas estratégias podem te ajudar. Perfeito. Sabe? Uma medicação para te deixar um pouco mais tranquilo com essa situação. É isso aí. Pessoal, então acho que chegamos ao final da nossa discussão, né? O primeiro episódio dessa nova sessão entre nós. Acho que foi muito bom, né, estarmos juntos e discutindo um tema tão importante. Eu espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br.
onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.